certo? Então vamos lá. Aula 11, a gente tem refletido sobre essas implicações do Evangelho ao longo desse tempo. São coisas mais básicas, algumas coisas bem básicas mesmo que a gente já conhece bem. Outras um pouquinho além do básico, né? Mas que são verdades importantes a gente relembrar, trazer para o nosso coração, trazer para a nossa vida, no nosso dia a dia. São essas verdades que nos fortalecem, que nos encorajam a seguir em frente, né? Elas vinculadas a doutrinas bíblicas, elas são verdades que nos alimentam, né? Que nos fortalecem e que são úteis também para a evangelização, né? E para o nosso discipulado, para a gente discipular outras pessoas. Então, estamos chegando à aula 11. Na próxima aula, a gente vai falar de santificação e um pouco de glorificação, bem pouco, mas focado mais na santificação. A aula 12. Desculpa. E, e aí a gente vai tratar de alguns exemplos. Desculpa, irmãos, engasguei aqui. Nós vamos tratar aí de alguns exemplos práticos, né, alguns modelos práticos sobre o Evangelho, né, algumas aplicações do Evangelho. Vamos falar um pouco sobre a ótica do Evangelho, um pouco sobre lei e Evangelho, né, o legalismo, moralismo, a diferença entre eles e o Evangelho. Talvez um pouco mais sobre ídolos, idolatria, né, o Evangelho e a nossa idolatria. Perdão, provavelmente seja um dos temas que a gente vai trabalhar, o Evangelho e o perdão. A aplicação do Evangelho na questão do perdão, como a gente pode perdoar as pessoas, como o Evangelho nos capacita a perdoar. Conflitos também, como o Evangelho nos ajuda a lidar com nossos conflitos de maneira correta, viu? Então, alguns dos temas. Um outro tema também, criação de filhos à luz do Evangelho. Então, a gente quer tratar aí pelo menos mais uns 6 temas práticos. Bom dia, David. Sobre essa aplicação agora prática do Evangelho, sempre trazendo luz sobre aquilo que a gente estudou, essas implicações, que implicações também são resultados do Evangelho, mas que também lá na frente são implicações muito mais práticas, visíveis, né, que a gente vai estar vendo ali, por exemplo, a criação dos filhos, né, os conflitos, o perdão, né, então isso a gente vai tratar essas implicações de maneira mais visível, assim. É claro que as outras também são visíveis, muitas vezes mais em relação ao nosso sentimento, em relação a Deus, nossa experiência de fé, mas agora, mais à frente, tratar mais em situações mais específicas, né? Então, pelo menos uns 5 ou 6 temas a gente vai abordar aí, mais específico, mais prático, daqui para frente, tá? A partir depois da semana que vem santificação, e aí em seguida alguns temas mais práticos aí, tratando mesmo de uma vida mais focada, centralizada no Evangelho e como essa vida repercute, né? Como essa questão do Evangelho repercute na nossa vida, certo? Aula de hoje então, certeza de uma vida salva. Nós vamos abordar algumas certezas bem básicas aí de como que a gente tem essa garantia, essa certeza de uma vida salva por Deus, de uma vida alcançada pela graça de Deus, ok? Vamos lá. Em primeiro lugar, fazer uma pergunta aqui, uma brincadeira. Quem aí, e aí eu quero que vocês respondam aí, me dêem um feedback. Quem aqui se sente 100% seguro em um avião? Se você que já viajou de avião, você que viaja de avião constantemente, aleatoriamente, uma vez ao ano pelo menos, você se sente 100% seguro em um avião? E aí? Que sim ou que não, diga a razão rapidinho pra gente. Pode ligar o microfone e falar. Oi? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Oi. Eu não sinto Quem? de medo de avião, porque eu acho muito. É uma coisa que foi feita, né? Que é segura, mas eu não tenho essa segurança. Eu acho que tenho medo, sei não.
Não tem uma segurança total. Não, não Mas tenho o, não, fico mas o insegura. avião é o transporte mais seguro do mundo. Quer É, dizer, eu vou depois. orando até chegar no destino. Ai, Senhor, Ah, então é bom porque leva a oração, né, irmã? é verdade, eu vou orando até chegar no meu É um bom destino. lugar de oração, então, né, o avião, né? Não é? Já está perto de Deus, olha aí. É, mas é o mais seguro. É o mais seguro de morrer É o mais também. seguro. Se cair, não tem como sobreviver. Já estamos no céu com Cristo. Tá certo, então, irmã. Obrigado, irmão Francisco. Mais alguém? Você se sente 100% seguro em um avião? Hã? Interessante, né, que a irmã... Pode falar. Quem ia O falar aí? medo é tão grande, o medo é tão grande que dá, que perde a vontade de falar. Mas é como a irmã Francisca falou, é uma forma até de evangelizar, né? Bota o cara lá dentro, o cara começa a ter fé em Deus. É, verdade. Colocar naqueles Eu não me aviões sinto, supersônicos. eu não me sinto seguro, porque sei que é um transporte muito seguro, é, se comparado com os outros, mas a questão da fatalidade nos deixa com medo, né? Porque é uma questão de... É raro acontecer um acidente, mas quando acontece é fatal. Isso Aham, nos deixa com medo. é verdade. A gente sempre tem aquela insegurança, né? É interessante porque o avião, ele provoca isso, né? É muito interessante, né, o que o avião provoca. Ele provoca aquela curiosidade, aquela maravilha, né? A gente fica maravilhado com aquela aeronave, né? Com aquela coisa bonita, a gente entra tudo muito bonito, o tratamento, né? Das pessoas ali e tal, né? A maneira como os comissários tratam a gente, né? Com a educação. E a questão do voo mesmo, você tá lá em cima, você vai voando, você vê o céu, você vê o horizonte, é uma coisa linda, é maravilha, gente. É muito legal viajar de avião, né? A gente já fez algumas viagens assim muito boas, algumas muito ruins, né? E em todas elas, nas boas, mesmo sendo muito boa, a gente sempre fica um pouquinho inseguro, sempre tem aquele ar de insegurança, né? Até nas viagens, sempre lembro de uma viagem que eu fiz pela Azul, que foi até daqui de Boa Vista até São Paulo, até Recife, agora eu não me lembro muito bem, até Campinas, e foi excelente. A gente estava indo pro sul, eu acho. Foi quando a gente foi pro sul do Brasil. Uma viagem perfeita, o dia lindo, né? Aquela coisa assim maravilhosa. Mas até nessas viagens a gente fica com um pouquinho de insegurança. Talvez tenha alguém aqui que não tenha insegurança nenhuma em avião, né? Acho que geralmente quem viaja toda semana, né, pessoal, esses executivos aí viajam direto de avião, eles já meio que ficam habituados e para eles ali é uma rotina normal que nem pegar um carro pra gente, né? Então, mas eu queria falar sobre essa insegurança. Isso faz parte da nossa vida e é muito ruim, né, essa incerteza, essa sensação de incerteza a respeito de algo, né? A respeito de, será que vai chegar, será que vai terminar essa viagem, será que vai dar certo? E essa incerteza, elas são muito ruins, né? O fato é que nós não gostamos de incertezas, não é verdade? Nós temos uma dificuldade com isso. E aí vem essa pergunta: será que é possível ter certeza da nossa salvação? Porque é algo muito mais importante que o final de uma viagem de avião, né? É a questão da nossa salvação, né? O que é uma viagem de avião diante da questão eterna, né? Da eternidade, certo? O que é a incerteza de uma viagem em relação à incerteza de uma eternidade com Deus ou sem Deus, né? Então, mas quanto a isso, né, a Bíblia trata, né? Quanto a isso a Bíblia nos ensina, quanto a isso a Bíblia nos dá certeza, né? E isso é muito bom a gente saber que a Bíblia nos dá certeza da nossa salvação, certo? E aí temos aí um texto para a gente iniciar, que é o texto de 1 João 5,13, tá? E João escreve dizendo o seguinte, ele diz: estas coisas vos escrevi a fim de saberes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome
do Filho de Deus. Então, ele escreve para que tendes a certeza, né? Tendes a certeza, tendes a vida eterna, saiba que tem a vida eterna, né? Mas quem que pode ter, saber disso? Quem que pode ter essa certeza? Aquele que crê no nome do Filho de Deus. Simples assim como o texto diz. Né? Nós que temos, você que tem certeza, você que tem, crê no nome do Filho de Deus, que é Jesus, o nome de Jesus, você tem, a Bíblia mostra para você que você pode ter essa certeza. E João escreveu, né, como toda a Escritura foi escrita, para que a gente tenha essa certeza de que Cristo nos salvou, né, de que estamos seguros nele. Isso é muito bom, irmãos, a gente ter essa segurança. A gente vai falar sobre isso hoje, sobre essa implicação maravilhosa do Evangelho. Tá? Em primeiro lugar, né, vamos ver aí três, basicamente. Primeiro nós vamos olhar para a questão das promessas da palavra de Deus. Como posso ter certeza? Né? Eu olho para as promessas, olho para o que a Bíblia me promete. Segundo, eu olho para o testemunho do Espírito Santo no meu coração. Uma maneira de eu ter certeza é olhar para aquilo que o Espírito Santo faz, né, aquilo que ele diz para mim dentro do meu coração. Isso aqui me marcou muito no começo da minha conversão. Né? Isso aqui sempre foi martelado lá no meu discipulado, sobre a questão do testemunho do Espírito Santo. Né? Isso aqui, irmãos, olha que coisa maravilhosa. Então, estou falando de algo também que eu experimentei e é muito bom a gente falar sobre isso. E observar, e que você, tenho certeza que você está experimentando ou experimentou também, experimenta, né, na verdade. E terceiro, observar a obra de transformação do Espírito Santo na sua vida. Então são três maneiras aí, três filtros, vamos assim dizer, para a gente observar essa salvação e ter essa certeza da salvação. Primeiro vamos ver a questão das promessas, vamos conhecer algumas promessas, algumas poucas promessas sobre a questão da salvação. Vamos lá abrir primeiro em Isaías 55:1. Eu gostaria de um voluntário. Um voluntário, por favor. Abre aí em Isaías 55. Eu já vou fazer o seguinte, eu vou já abrir os outros textos aqui para você já ir procurando aí, ó, tá? Esses textos aqui, tá bom? Então o próximo já pode procurar também Apocalipse 22:17, João 6:37 e assim por diante. Quem abriu Isaías 55:1, por favor, pode ler pra gente. Isaías 55:1. A vós todos os que tendes sede, vinde às águas. E a vós que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Legal. Vamos caminhando então para a próxima. Apocalipse 22:17. Alguém abriu aí Apocalipse 22:17? Apocalipse 22:17. E o Espírito e a esposa dizem: vem, e quem ouve diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Amém. Vamos lá, vamos seguindo, a gente vai comentar. Agora João 6:37. Por favor, alguém abre aí João 6:37 e lê pra gente. João 6:37. Vamos lá, alunos. Vocês estão aí? Alguém, por favor, abre aí João 6:37. Vou continuar aqui. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Ok. Romanos 10:13 agora. Romanos 10:13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém.
Irmãos, então percebam, por favor, desliguem o microfone. Percebam então, né? E olha que promessas. O ponto é, uma pergunta para a gente pensar e a gente refletir sobre cada uma delas. Você já se apropriou dessas promessas? E se apropriar é, de fato, trazer ela para a sua vida. Né? Elas são promessas bíblicas para nós. As primeiras duas, né, elas usam uma linguagem metafórica para falar sobre uma pessoa que percebe a sua necessidade de um Salvador. Né? Então, são pessoas que entendem que precisam se alimentar, precisam de alguém. Elas têm carências, né? Elas precisam ir a alguém que dê para elas e supra essa carência. Né? A gente usar a mesma linguagem em relação à salvação é você perceber que você não tem um dinheiro espiritual suficiente para comprar a vida eterna. E nós vimos lá atrás que Cristo pagou, né? E sobrou. O dinheiro espiritual ali pagou e sobrou as insondáveis riquezas de Cristo. Então você pode ir, né? O convite é venha, né? Venha, você que tem sede, fome, né? Você que precisa de algo, venha, compre. É interessante porque Isaías faz constantemente alusões a essa realidade escatológica, né? Eu não sei se aqui exatamente em Isaías 55 ele está tratando essa realidade escatológica ou a realidade da volta mas tem dá muito mais a entender essa realidade escatológica, né? Ele faz muitas alusões em um fim, no fim, naquele dia, né? Essas são imagens aí de Isaías, são informações que Isaías dá sobre uma realidade escatológica, né? Que é um tema difícil, né? E não sou eu que só que digo isso, não. Alguns teólogos já muito mais experientes aí dizem da dificuldade da escatologia, né? Mas embora, independente disso, Isaías aponta para essa realidade final daqueles que podem ir ao Senhor, que vão ao Senhor, esse convite, né, de que nós podemos ir ao Senhor. João 6,37 trata dessa segurança, né? Aquele que vai a Jesus, aquele que segue, que encontra Jesus e que, né, ao se encontrar com Ele, pedindo para que Jesus o salve, de maneira nenhuma Jesus o rejeitará. De nenhuma maneira Jesus o lançará fora. Isso é maravilhoso, porque Jesus ele perdoava os pecadores. Lembra de tantas narrativas bíblicas, irmãos, né, onde Jesus, o Filho de Deus, o Deus em carne, andando e caminhando com pecadores, os pecadores iam até Ele arrependidos e Ele os recebia, e Ele os curava, e Ele os perdoava. Essa é a imagem de Jesus que a gente tem que ter. Né? Aquele que vai a Ele, de maneira nenhuma, Ele o lançará fora. Né? Então, é uma outra realidade. E Romanos 10, 13. Aquele que invoca, né, o nome do Senhor. Você já fez isso? Você já invocou o nome do Senhor? Você foi ao Senhor? Você clamou por Ele? Você se apresentou diante do Senhor e falou, olha, eu estou com fome, Senhor, eu preciso ser suprido por Ti completamente. Eu sou pobre, cego e nu, como nós falamos na última mensagem. Eu preciso de Ti. Então, essa realidade deve ocupar o seu coração, né, de que o Senhor nos aceita, nos recebe, nos supre. Então, a pergunta não é aquela pergunta assim, será que eu tenho fé? Né? Mas eu, de fato, acredito nas promessas de Deus? Eu estou confiando nessas promessas, nessas realidades? E eu digo que isso foi algo que muito me impactou, porque quando me foi ensinado, foi falado o seguinte, olha, se você crê em Jesus no seu coração, Romanos 10, 8, 9, né? 10, 9. Se você crê que Jesus é o Senhor, se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor, e crer no seu coração que Ele ressuscitou dos mortos, será salvo. Né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, poxa, eu criei no sacrifício de Cristo. Criei que Ele veio, né? Que Ele é o Filho de Deus, que viveu, morreu, ressuscitou por mim. Creio que Ele voltará. Creio no que a Bíblia diz. Né? Entreguei minha vida, me arrependi dos meus pecados. Então eu confio entendo os meus pecados e sei que eu não posso me salvar sozinho. Confiei na promessa, eu estou salvo. Né? E eu preciso lembrar dessas promessas, entender que elas são, em primeiro lugar, suficientes para trazer essa certeza para o meu coração. Tá?
Então a pergunta é, você acredita nelas? Esse eu acho que é o ponto principal, tá? Mesmo assim, nós temos algumas situações de dúvida, não é verdade? E quem coloca essas dúvidas e essas incertezas? Temos a pessoa, né, ou a imagem do acusador, a imagem de Satanás. Mas o ponto é que Satanás coloca dúvidas, né, coloca questões, coloca incertezas. Lembra? Se a salvação for uma viagem de avião, ela é uma viagem, e Jesus é o piloto, ela é uma viagem 100% segura. Você não precisa ter incerteza nenhuma. Você pode ter certeza que você vai chegar no final dessa viagem, que o voo vai ser tranquilo, perfeito, vai ser o voo da sua vida, né? Não há possibilidade alguma desse avião cair, né? Então, mas muitas vezes Satanás coloca essas dúvidas. Satanás é o acusador, né, que coloca dúvidas a respeito da salvação. E aí ele não pode mais, como está escrito aí, nos acusar diante de Deus. Por quê? Porque Deus já nos justificou, né? Então, por causa da nossa justificação, diante de Deus, isso não tem peso algum. É como se Deus tivesse já falado, retire-se daqui porque esse assunto já foi resolvido. Mas ele pode vir até nós, porque somos falhos, fracos, e ele lança pensamentos do tipo, por exemplo, alguém que faz isso não é crente. Sei lá, você faz alguma coisa, você comete alguma coisa, você pensa alguma coisa de alguém, você tem erros e vícios rotineiros, um problema de caráter, e que é uma luta na sua vida. E Satanás vai lá e coloca, alguém que faz isso não é crente. Alguém que... Ou então simplesmente você fez um dia tal coisa, né? Você foi lá e por alguma razão cometeu aquele erro. Então Satanás vai e diz, alguém que faz isso não é crente. Você não é crente. Isso te atormenta. Ou ele coloca um cristão que luta contra um pecado desses, por exemplo, pecado X, Y, Z, não pode ser um cristão, né? Um cristão não luta contra um pecado desse. Um cristão não pode viver isso. Opa, boa tarde, Daisy. Seja bem-vinda. Então, essa é uma coisa que Satanás faz. Mas olha o que a Bíblia diz. Vamos lá em Zacarias 3, 1 a 4. E ela traz uma certeza para a gente. Olha essa imagem de Zacarias, como é interessante. Quem pode abrir, por favor, lá em Zacarias 3, 1 a 4? Fazer a leitura rapidinho para a gente aí, para a gente ganhar tempo. Zacarias 3, de 1 a 4. Vamos lá, por favor, alguém abre em Zacarias 3, de 1 a 4. Abre lá em Zacarias 3, de 1 a 4. E ele mostrou-se o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda. Ó Satanás, se o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda, não é este um tição tirado do fogo? Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo, tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse, eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de vestes finas. Olha aí que interessante. Então nessa imagem, nessa narrativa, na visão de Zacarias, Satanás queria acusar, não é verdade? Quem? O sumo sacerdote. Mas Deus havia o purificado. Deus foi lá e o purificou, representado nas vestes limpas, né? Nas vestes novas que Deus deu para ele, né? Tirem essas roupas impuras dele, e ele tira, né, aquelas vestes e coloca vestes limpas, vestes nobres sobre aquele sacerdote, né?
Então é exatamente isso, né? Quando Deus nos justifica, Satanás não pode mais nos acusar diante dele. Então o que Satanás vem? Ele vem tentar lançar dúvidas sobre nós. Então por isso nós precisamos lembrar das certezas que nós temos. Quais são as certezas que nós temos? O que a Bíblia diz, as promessas bíblicas, certo? Olha o que Romanos 8,33 diz. Romanos 8,33. Olha o que ele diz. Assim: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então a pergunta é uma pergunta retórica, com uma resposta, na verdade não é uma pergunta retórica, né? Ela tem uma resposta aqui. Mas tem esse sentido de nos fazer refletir da mesma maneira. E ele fala: é Deus quem nos justifica. Então ninguém pode acusar os escolhidos de Deus. Por quê? Porque Deus nos justifica. Nos justifica. Ah, mas pastor, eu sei se eu sou escolhido de Deus. Se você creu em Cristo, foi o que nós já falamos anteriormente, você confiou nas promessas do Evangelho, você está em Cristo. A questão é como Deus te chama de eleito, de escolhido, né, de filho, tem a ver com essa realidade. Se você confia nessas promessas. Eu já dei o exemplo lá atrás da questão da fé. A fé é o exemplo da ponte, né? Você tem duas pontes. Numa ponte você tem alguém que tem muita fé, mas a ponte é fraca. E do outro lado você tem alguém que tem pouca fé, mas a ponte é forte. A pessoa pode ter muita fé, certo? E atravessar uma ponte fraca. Isso significa que a ponte é o que nos faz atravessar e não a nossa fé, certo? Se ele atravessa com muita fé, com muita confiança numa ponte fraca, a ponte vai cair, porque a ponte não aguenta a pessoa. Mas o outro pode ter uma fé muito fraca, né? Pouca fé, vamos assim dizer, mas depositar a sua confiança na ponte certa, na ponte forte. E aí mesmo que ele esteja com medo, ele vai atravessar aquela ponte. Porque a ponte é segura, ele vai atravessar bem, porque a ponte é segura. Essa é a grande questão. Então, se você confiou nessas promessas, traga essas promessas. Porque quem pode trazer alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Né? Como lidamos, então, com essas acusações que Satanás nos faz? Nós relativizamos o pecado? Nós dizemos, não, eu nem sou tão pecador assim, Satanás. Você está mentindo, eu nem sou tão pecador assim, eu nem faço isso, não. É assim que a gente lida com a acusação do diabo? Não, não sou isso que você está falando, não. Você é mentiroso, diabo, você é mentiroso. Não. A gente diz, se a gente fez ou se a gente faz, a gente pode dizer, sim, eu sou isso. Verdade. Eu me lembro aqui de quando eu era novo convertido, que muitas vezes essas questões vinham no meu coração, essas dúvidas, e muitas vezes depois também, e eu dizia, sim, eu fiz isso daí, mas eu já fui perdoado, eu fui salvo pela graça de Deus. Os meus pecados estão lá no mar de esquecimento do Senhor, né? E você, o seu destino, né? O destino do diabo é o lago de fogo que arde como enxofre. Então eu trazia isso à memória e lembrava quem eu era, né? O que a promessa da palavra de Deus dizia para mim, e lembro. Então admitimos o pecado e a sua seriedade. Se você é acusado, admita o seu pecado, né? A sua consciência, a sua própria carne, ou Satanás lançou esse pensamento sobre você, você se sente acusado pelo diabo, pelo acusador, admita o seu pecado e a seriedade do pecado, certo? Mas aí a partir disso, olhe para o Evangelho da cruz, onde ele pagou o preço de todos esses pecados. Lembramos que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 1:8 fala sobre isso. Não há mais, portanto, já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Certo? Essa é a verdade, essa é a certeza do que a Bíblia nos ensina. Ok? Uma segunda maneira da gente, então, perceber... Uma segunda maneira é perceber o testemunho do Espírito Santo. Então, a primeira é lembrar das promessas bíblicas. Nós vimos aí algumas citações bíblicas, mas que nos lembram essa promessa de salvação em Deus. Segundo é perceber o testemunho do Espírito Santo. Tá?
Quando você olha para você, você entende o que o Espírito Santo está fazendo? O Espírito Santo, ele testemunha ao seu espírito, a você. Ele diz para você que você é filho. Né? Essa é uma segunda maneira da gente lembrar disso. E o texto bíblico que a gente leu na última aula, na aula 10, sobre filiação, né? Adoção, Romanos 8, 15 a 16 diz assim: Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos. Opa, esse espírito nos adota como filhos, por isso nós chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha, essa é a continuação, esse aqui é o verso 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito, ou testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, dentro de você, no seu íntimo, você tem essa voz, né, vamos assim dizer, do Espírito dizendo que você é filho. É algo dentro de você, é algo interno, é algo que fala à sua realidade espiritual, fala ao seu interior, fala ao seu homem espiritual de que você é filho. O Espírito Santo diz isso, ele traz essa certeza. E isso é muito, muito bacana, isso é muito interessante, né? Que de fato é uma verdade maravilhosa, embora misteriosa, embora a gente não saiba como que acontece, a gente não consegue explicar muito bem. É algo que você vai experimentar, que você experimenta quando você tem a Cristo. É algo subjetivo, é algo particular de cada um, e subjetivo no sentido de algo particular mesmo, de algo próprio de alguém. É algo que a Bíblia diz que acontece, e você precisa se lembrar da sua conversão, por exemplo. Lembre-se aí, então, da sua conversão. Né? O que você experimentou após ter a certeza de que Deus tinha salvo você dos seus pecados? Tá? Lembra lá do começo, lembra lá da sua conversão, lembra lá de quando você ouviu o Evangelho, você confiou naquelas promessas que nós falamos agora há pouco. E o que aconteceu em seguida, a partir daquele momento? Eu me lembro muito bem, até hoje, eu me lembro como se fosse hoje, ontem, né, quando eu ouvi do Evangelho, quando eu criei no Evangelho, como eu comecei a experimentar de uma paz. E aí eu, naquele primeiro momento, né, eu não fiquei pouco, comecei a congregar ali na igreja, depois eu perdi contato com a igreja não tinha lugar fixo ainda. Depois de um tempo eu voltei a ter contato com a igreja, mas esse tempo que eu fiquei sem ir à igreja, eu fiquei sedento, eu tinha sede, eu tinha fome, eu queria conhecer a palavra. E eu lembro que eu tentava ler a Bíblia sozinho, que tentava entender a Bíblia sozinho, e às vezes eu não tinha forças, né? A indisciplina, a imaturidade, o próprio pecado, né? Eu não tinha, eu queria achar alguém que lesse a Bíblia comigo. Eu lembro que tinha um amigo meu que já era da Assembleia de Deus, mas era pior do que eu. E aí eu falava, vamos ler a Bíblia juntos, né? Eu colocava esperança, mas ele não tinha essa maturidade. E aí quando eu retornei, quando eu tive contato com a igreja de novo e comecei, no começo ainda cambaleando, com algumas lutas, com algumas práticas ainda mundanas, mas em seguida sendo acompanhado, ensinado na palavra, porque estava sedento, eu pude continuar experimentando dessa paz, dessa certeza que o Evangelho trouxe para a minha vida. Né? Então, esse testemunho, né, que o Espírito Santo dá ao seu coração de que você é dele. Né? Ele traz uma paz nova, ele traz uma certeza, ele traz uma segurança interna, né, de que você não sabe explicar, certo? E isso é interessante, que acontece de maneira diferente, às vezes, com cada pessoa. Né? Podemos pensar, por exemplo, numa pessoa que teve uma vida de muito pecado, de uma vida completamente errada, né? Muito distante, muito aquela vida louca, né? Como o pessoal diz aí. E essa pessoa, ela tem um senso de perdão profundo, que ela sabe o quanto que foi perdoada, ela sabe o que ela era, e aí quando ela entende que Deus o perdoou, ela experimenta aquele senso de perdão. Nossa, o tamanho da graça de Deus, né? E tem também aquelas pessoas que têm uma criação mais religiosa, que são mais morais, que tiveram uma educação mais ética e moral, né, cristã, mas que apoiavam sua salvação nessa ética, né, o que a Bíblia chama de justiça própria.
E aí eles tinham incerteza a respeito da sua salvação, mas quando experimentam do testemunho do Espírito Santo no seu coração, tem um alívio da carga, que não suportava mais. Então eles se sentem aliviados, eles se sentem limpos, né? Se sentem aliviados, né, daquela carga religiosa, daquela incerteza de que está agradando a Deus o suficiente ou não. Então cada um, né, pelo menos dentro dessas duas categorias, tem uma maneira de experimentar o perdão. Uma das coisas que eu senti, que eu experimentei, foi paz e segurança. Eu me senti seguro, eu me senti em paz naquilo que, a partir da minha vida do Evangelho, eu olhei e falei, aqui é o meu lugar. Aqui, era isso que eu buscava, era isso que eu procurava, que o meu coração ansiava, eu não sabia o que era, isso aqui. Então eu tive descanso. E isso é importante em momentos de calmaria e em momentos de crise para a nossa caminhada cristã, certo? Em momentos onde está tudo bem, você precisa ter esse testemunho do Espírito Santo e lembrar disso. Mas em momentos de crise, em momentos de lutas, em momentos de derrotas, né, de pecados também, você vai experimentar dessa calma, né, digamos assim, desse testemunho do Espírito Santo, de que você é filho, mesmo apesar dos seus erros. Né? Você vai olhar para a cruz, você vai olhar para o Evangelho, vai olhar para o perdão de Deus, vai olhar para a graça de Deus, e o Espírito Santo vai testificar no seu coração, mesmo apesar dos seus pecados, vai dizer, você, filho, errou, mas eu te amo. Eu paguei os seus pecados. Eu levei todos eles na cruz. Isso vai gerar arrependimento, vai gerar contrição, vai gerar gratidão, vai gerar, enfim, uma série de frutos, né, na sua vida. Tá? Então essa é a segunda realidade que você precisa avaliar, né? É perceber, olhar para a sua história e perceber a questão do Espírito Santo, né? O testemunho do Espírito Santo na sua experiência, na sua vida, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa que eu gostaria de destacar. É isso aí. Por último, né? A última e a terceira é observar a obra transformadora do Espírito Santo. Tá? Então, quando você tem essas duas realidades, você também consegue observar uma terceira evidência, uma terceira maneira de perceber a sua segurança, de avaliar se você está em Cristo ou não, de perceber se você é de Cristo ou não. Que é exatamente essa, observar a obra transformadora do Espírito Santo. E eu queria mostrar duas maneiras de observar isso. A primeira delas é a prática da justiça. Tá? E dentro da prática da justiça eu queria ler esses dois textos com você e comentar esses dois textos para a gente entender o que isso significa. Abra então alguém, por favor. Eu vou pedir, deixa eu dar uma olhada aqui quem está aqui, que aí eu vou nomear. Vou pedir para o David. David, lê para a gente aí esse primeiro texto então. E em seguida a Axa, o Júnior, por favor, leiam aí 1 João 1,8. 1 João 1,8? Não, o teu é 1 João 2,29. Tá vendo aí a tela? Tô. Tá. 2,29. Só procurar aqui no final. Uhum. Primeiro João 2,29. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Uhum. Legal. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Obrigado, Axel. Excelente. Então percebe que o primeiro fala de prática de justiça, né? Ele vai dizer que nós sabemos que Jesus é justo, né, que Deus é justo, e sabemos que aquele que também é justo, aquele que pratica a justiça ou vive em justiça, vive uma vida justa, é nascido de Deus. Aí você pensa em primeiro lugar, poxa, mas significa então que eu só pratico a justiça? Eu não cometo erro nenhum?
Não. O próprio João já havia dito anteriormente, em 1 João 8, no capítulo 1, ele fala que nós temos que reconhecer os nossos pecados, que nós temos que saber que somos pecadores, que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. E em João 1,8, né, foi o texto que a Axa leu, nós devemos confessar os nossos pecados, né, reconhecer o nosso pecado. Então, aqui, João, você pode ter certeza disso, no equilíbrio das ideias que João aborda na sua carta, ele está falando de justiça? Sim, está falando de que o cristão tem uma vida justa, uma vida reta, uma vida de obediência à palavra de Deus. Mas não é uma vida impecável, não é uma vida de impecabilidade, certo? Aquele que não pecou, que não conheceu o pecado, é Jesus. Mas de uma prática normal, uma prática habitual, dominante nas nossas vidas. Então o cristão ele tem na sua caminhada uma vida de prática de justiça, uma vida de prática de obediência, uma vida de prática, uma prática dominante na sua vida. Aquilo que domina a sua vida é uma vida justa, uma vida correta diante de Deus, diante dos homens. Alguns momentos o cristão vacila, isso não justifica que o cristão deve vacilar, mas alguns momentos, por causa da sua fraqueza, por causa dos seus medos, por causa da sua falta de confiança na providência de Deus, na graça, né? Ele pode vir a cair, ele pode vir a pecar, certo? Então, o texto não fala de impecabilidade, tá? Então, para a gente pensar sobre essa prática de justiça como uma evidência, como uma observação da obra transformadora do Espírito Santo em nós, você precisa olhar para a sua vida e ver se você pratica a justiça, se você é um filho de Deus obediente, se você tem habitualmente uma vida de obediência, habitualmente uma vida de submissão à palavra de Deus, de submissão a Deus, você submete-se ao que Deus diz na sua palavra, você precisa se perguntar da seguinte forma também: será que a minha vida tem um desejo genuíno e um esforço sincero de obedecer a Deus? Então olha e pergunte para você mesmo agora, nesses segundos: será que eu tenho um desejo genuíno de obedecer a Deus? Em primeiro lugar, é o desejo. Eu quero obedecer a Deus? Eu quero praticar a justiça? Eu quero obedecer a palavra de Deus? Quando eu olho para a palavra, eu olho para as coisas de Deus e falo: Senhor, eu quero evangelizar mais, eu quero orar mais, eu quero servir o meu irmão, eu quero servir o meu próximo, eu quero servir a igreja local, eu quero investir em missões, eu quero orar pelos missionários, eu quero apoiar a minha igreja, né, a obra da minha igreja, eu quero discipular alguém. Você tem esse desejo genuíno por isso? Segundo, você tem um esforço sincero de obedecer a Deus em vários aspectos da palavra? Esse esforço de querer obedecer a Deus, esse esforço de querer ir para a Bíblia, esse esforço de querer orar, esse esforço de querer praticar, de vencer a preguiça, né? Muitas vezes a nossa preguiça, o nosso comodismo, a nossa zona de conforto. Porque a obediência também ela não é só obediência passiva, né? É uma obediência ativa também. Porque às vezes a gente pensa de não deixar de fazer coisas erradas. Mas a Bíblia diz também que aquele que não faz o que é certo, sabendo o que é certo também peca, não é verdade? Então, a obediência também é fazer o que é certo, é fazer o que eu sei que eu devo fazer. Omissão também é pecado, não é verdade? Então, eu tenho um esforço sincero em obedecer a Deus? Essas são perguntas que devem prevalecer agora, nesse momento. Olhar para esse texto e fazendo um equilíbrio entre esses dois textos e essa realidade de que é uma vida justa, mas uma vida não impecável. Então, eu penso que tem a ver com prazer, tem a ver com o desejo do coração, com esforço em querer amar a Deus, em obedecer a Deus, apesar de não conseguir alcançar esse padrão, certo? De perfeição. Mas eu me esforço, eu quero, eu anseio. Segunda pergunta: você acredita que a lei é boa? Você tem prazer na lei, na palavra de Deus? Lembra lá em Romanos 7 que Paulo fala: no íntimo do meu ser tenho prazer na lei do Senhor? No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus? O salmista fala, né? Tenho prazer na lei de Deus e nela medito de dia e de noite. O Salmo 119, não é isso? Então você tem prazer na palavra, na lei. Você olha, poxa, a Bíblia é algo maravilhoso. Como é bom conhecer a palavra, como é bom meditar na palavra, como é bom amanhecer e trazer ela para o meu coração.
né? Como é bom ouvir a palavra. Mesmo que você veja que o pecado luta contra esse prazer, mesmo que o pecado seja um prazer que milita, né, ou que tenta dividir a sua atenção, você tem prazer na palavra? Porque eu sei que às vezes a gente peca, e o pecado, irmãos, ele traz prazer, não é verdade? Ele traz satisfação para a nossa carne. A gente sabe muito bem disso. Então o ponto é, mas eu tenho prazer na palavra de Deus? Ou não? Eu acho a palavra que não acho que é uma coisa boa. Então isso deveria ser um alerta para nós. Mas do contrário, essa provavelmente é uma evidência dessa obra transformadora. A grande diferença é que lá atrás a gente não tinha prazer nenhum, né? A gente não queria saber da palavra mesmo. A gente queria simplesmente qualquer outra coisa, menos o prazer na palavra. Não é verdade? E tem pessoas que se aproximam da igreja, se aproximam da vida cristã, só porque elas querem algum tipo de segurança religiosa, não é verdade? Elas não têm prazer na palavra de Deus. Elas não descobrem o prazer de conhecer a palavra. Tá certo? Então essa é uma das evidências e também uma das maneiras do pecado querer destruir ou trazer dúvidas sobre sua salvação. E o próprio diabo destruir o seu prazer na palavra. Aí a gente pensa, poxa, Satanás me acusa tanto. A gente volta à questão das acusações. O ponto é, será que quando você falha na justiça, será que se você não fosse de fato filho de Deus, Satanás não teria tanta preocupação em acusar você? Lembre uma coisa, se Satanás já tem você, ele deveria no mínimo trazer sobre você uma certeza que mesmo que você se depare com seus pecados, você relativizar os seus pecados. Não, é assim mesmo, né? Não sou tão pecador assim. E aí você ficasse bem com isso, não é verdade? Mas quando você se sente acusado, né, de algumas coisas, e Satanás gasta tempo, né, entre aspas, tá? Eu estou usando a nossa linguagem aqui, acusando você, isso deveria fazer você refletir realmente se eu tenho sido tão atacado, tão bombardeado com mentiras, com acusações de Satanás, provavelmente eu sou realmente um cristão e Satanás está tentando destruir a minha certeza, a minha segurança que eu tenho em Deus. E com isso, né, eu me lembro aí de uma história rápida aí que é atribuída a Lutero, né, no qual Lutero teve um sonho, né, e ele viu Satanás em pé, né, com uma lista de pecados, né, tinha lá parecia aquelas listas assim de desenho, né, que uma conta, né, que abre assim, vai descendo. E aí Lutero supostamente pergunta, né, a Satanás, olha, isso aí são todos os meus pecados? Aí Satanás responde, não, há muitos mais. Então Lutero diz o seguinte para Satanás, diz assim, olha, vire-os de cabeça para baixo e escreva ao longo de todos eles, o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Olha que legal, né? Então se Satanás vem, você pode fazer a mesma coisa com Lutero, vira aí essa lista de pecados e escreve atrás dele, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Isso é muito legal. Então nós temos que saber dialogar, não com o diabo, né? Ficar conversando com o diabo, essa não é a ideia, mas dialogar com a nossa consciência com essas acusações à luz da palavra. Olha, eu tenho sim prazer na palavra de Deus, eu amo a palavra e muitas vezes a minha falta de interesse na palavra é o meu pecado, é a minha indisciplina, é porque de fato eu estou cedendo aos meus pensamentos, estou cedendo a essas acusações, estou desmotivado com coisas que estão acontecendo na minha vida, está faltando a minha confiança em Deus, então eu quero me arrepender, mas eu amo a palavra, eu amo a lei de Deus. Então isso é uma evidência da transformação que o Espírito Santo gerou e tem gerado no seu coração. Tá? Do contrário, você precisa se avaliar. Né? Segundo lugar, o amor à igreja. Tá? Então, primeiro é a prática da justiça. Segundo, o amor à igreja. Vamos ler então 1 João 3,14. Deixa eu escolher alguém aqui para ler isso aqui. A irmã Antônia está aí? Irmã Antônia, por favor.
Lê pra gente. 1 João 3,14. Eu acho que a irmã Antônia não tá. Irmão Siqueira, você pode ler pra gente? Sim. Eu estou sim, pastor. Ah, tá, Só um desculpa. minutinho. Sei que a senhora tinha ido beber uma água. É porque eu esqueci de ligar o microfone. Ah, tá bom. Eu vou ler. Tá, pode ler. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Interessante isso, né? Lembra que a gente já falou sobre isso também algumas vezes nas outras aulas? Lá atrás, eu acho que a aula 7 e tal, meu pecado e a cruz, lembra? Quem assistiu vai lembrar, senão você pode voltar. Deixa eu só ver aqui qual foi a aula. Deixa eu só ver aqui qual foi a aula que a gente... Oh, Jesus. Aula... Peraí. Aula 2, na verdade, viu? Aula 2. Aula 2, isso aí. Na aula 2 a gente fala sobre o termômetro, alguma coisa assim, sobre o termômetro do pecado. E a gente se depara com a realidade que nós não amamos a Deus como Ele nos amou e não amamos ao próximo como Jesus amou. Não é verdade? Então, primeiro lembre-se que só é possível ser aceito por Deus por causa da justiça de Cristo, certo? Então, você amou o seu irmão de maneira perfeita em Cristo. Isso aos olhos de Deus, tá? Em termos práticos, nós não amamos o nosso irmão de maneira perfeita, mas nós amamos. Claro que amaremos perfeitamente quando formos como Ele, quando tivermos o corpo glorificado, quando a gente vai falar na próxima aula sobre isso. Ok? Mas o amor é presente. O amor de Deus é presente. E esse é o padrão. O amor de Deus é o padrão na nossa relação comunitária, na nossa relação fraterna, né, como igreja. Então, amar o irmão é uma evidência. Amar o irmão, posso generalizar aqui, é amar a igreja. O amor à igreja deve evidenciar se eu tenho essa obra transformadora do Espírito Santo. Então, poxa, eu amo a palavra, mas eu não amo a igreja. É uma frase que eu já ouvi algumas vezes, já citei. Já ouvi e já citei. É impossível amar o noivo e não amar a noiva de Cristo. Você ama o noivo, que é Jesus, mas não ama a noiva, é um pouco estranho. Ou você ama a noiva de Cristo, mas não ama o noivo. Então, amar a igreja. O amor à igreja é algo que deve evidenciar essa questão. Então a pergunta é, você ama a igreja? Você ama a igreja de Jesus? Sabemos, né, que é importante ter amigos descrentes, mas você ama os cristãos? Porque a gente tem amizades, né? A gente precisa ter amigos não crentes, né? Para falar de Jesus, para ser um exemplo para eles, para mostrar o evangelho para eles. A gente precisa fazer amizade com pessoas não crentes. Isso é fato, isso é verdade. Mas você ama os cristãos? Porque tem pessoas que só têm amigos não crentes, né? Crentes que só têm amigos não crentes. E é estranho alguém ter muitos amigos não crentes e não ter amigos crentes. Amar tanto está entre não crentes e não amar está entre os crentes. Isso é um problema, tá? Você tem prazer em se reunir com seus irmãos e falar da vida com seus irmãos em Cristo, sentar com seus irmãos. Ah, mas às vezes a gente não tem afinidade com todo mundo, mas tem afinidade com irmãos em Cristo Jesus. A gente não tem mesmo nível de relacionamento todo mundo com todo mundo, mas você tem pessoas, irmãos em Cristo, que você tem mais afinidade do que outros. E com esses irmãos, você gosta, você tem prazer em estar com eles, você tem prazer em estar com irmãos próximos, falar da vida, falar das coisas de Deus, falar da palavra de Deus, compartilhar da vida, compartilhar de momentos de comunhão com esses irmãos. Você se alegra em adorar a Deus na presença de outros irmãos, né? E mais do que nunca, irmãos, isso aqui é uma evidência que precisa aparecer agora no tempo que a gente está vivendo. Né? Será que depois de nossa igreja, a igreja é a gente de Deus, né? Nós passamos aí mais de 160 dias sem cultos presenciais.
Mais de 160 dias sem culto presencial. E a pergunta é, será que depois de tudo isso eu sinto falta? Sinto falta da igreja? Sinto falta de sentar, ouvir a palavra, de orar com a igreja? Sinto falta de cultuar, né, de adorar a Deus na presença de outros, junto com os meus irmãos, na reunião do povo de Deus? Não é o templo, né, mas na comunhão do povo, na Assembleia do Justo. Eu sinto falta disso, eu tenho prazer em fazer isso. Isso é algo que deve ser questionado na nossa vida, né? Infelizmente, não estou falando só da nossa igreja, estou falando geral. Há pessoas que não sentem falta. Há pessoas que não se alegram com a adoração a Deus na presença de outros irmãos. E não dá para a gente justificar isso com personalidade, né? Não. Isso é uma questão de mudança de coração, né? Você pode até ser uma pessoa mais restrita e assim por diante, mas você vai ter prazer sim em estar com a sua igreja, em estar com seus irmãos em Cristo, em adorar a Deus na presença de outros, né? Então é algo que a gente deveria avaliar, né, e perceber, e é algo que evidencia essa obra transformadora do Espírito Santo, tá? Só para a gente relembrar, que tipo de amor? É o amor lá presente em 1 Coríntios 13, 4 a 7, um amor paciente, um amor bondoso. Então lembra que não é só estar com a igreja nos momentos bons, mas você tem prazer, como Paulo vai dizer, né, de chorar com os que choram. Você está disposto a chorar com os que choram, a sofrer com os que sofrem, né, a sentir a dor do seu irmão, né, a se envolver com seu irmão no momento mais difícil, momento de crise, momento de queda, de perda, né, momento de angústia, ou é só no momento bom também? Não é verdade? Então o amor que nós estamos falando da igreja é um amor em todos os momentos. Eu amo a minha igreja quando está tudo beleza, mas quando a igreja não tem mais pastor, não, mas a igreja não, vamos embora, né? Sai, deixa a igreja que se exploda, né? Eu vou para uma igreja que tem pastor, né? Ou eu amo a minha igreja mesmo sem pastor, né? Eu amo o meu irmão, eu amo essas pessoas, apesar dos momentos que a gente vive, certo? Então, isso é entre todos nós, irmãos. Entre eu também como pastor, como irmão de vocês, entre vocês comigo, né? Eu também falho, né? Como ser humano, como pastor, como pessoa. O meu amor também é falho, mas será que eu tenho o amor dos irmãos quando eu também falho? Será que vocês amam o pastor de vocês, né? No caso aqui sou eu, apesar das limitações desse pastor que vos fala, né? Ou outro pastor que seja o seu. Então é algo que a gente deve refletir, né? O amor à igreja marca, né, essa obra transformadora do Espírito Santo na nossa vida, tá certo? Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui. Marcar texto, vamos ver aqui. Só fazer um teste aqui. Opa, ó, que legal aí. Obra transformadora do Espírito Santo. Sabia desse negócio aqui não, estou descobrindo agora. Vamos lá. Ok, vamos fazer algumas considerações finais. Então, em primeiro lugar, pare e pense sobre essas evidências. Pare e pense sobre essas 3 evidências aí. Promessas, confiança nas promessas que nós vimos no início. Testemunho do Espírito Santo ao coração, tá? Nós vimos lá Romanos 8, né? É isso aí? Romanos 8. Romanos 8, 15 e 16. Então pare e pense sobre essa evidência de Romanos 8, 15 e 16. Testemunho do Espírito Santo no seu coração. E terceiro, transformação. Uma vida justa, uma vida de obediência, uma vida de prazer na lei e de busca sincera em obedecer a Deus, e uma vida de amor à igreja. Você ama a igreja. Você enxerga essas qualidades na sua vida, essas evidências na sua vida?
Você consegue perceber isso? Elas estão um tanto apagadas, né? Às vezes essas questões aí estão um pouco apagadas, né? Por alguma situação de vida, por algum pecado, né? Às vezes é interessante porque isso acontece na vida do cristão. Às vezes o cristão peca e por causa do seu pecado ele perde o prazer de estar na comunhão da igreja. Não é verdade? Ou porque alguém está fazendo mal contra ele na vida da igreja, ele perde o prazer de estar na sua igreja. Isso pode acontecer em alguns momentos, né? Então você precisa reparar, ver o que é que está acontecendo. Não, originalmente eu tenho prazer. Originalmente eu amo meus irmãos. Mas tal situação, tal pecado tem me feito não ter prazer hoje na palavra, não ter prazer hoje, a não amar os meus irmãos. Fui machucado, né? Fui ofendido, né? Fui injuriado, qualquer coisa do tipo. Mas isso está relacionado com o pecado do outro, mas também está relacionado com o nosso pecado. Então eu preciso ir lá resolver, né? Eu preciso ir resolver a injúria. Se alguém fez algo contra mim, eu vou chamar outro irmão, vou levar, vou chamar o pastor, vou resolver, né? Para a gente ir lá com esse irmão resolver a situação. Então, o que afeta, né? Ou então um pecado pessoal, né? Você está obstinado em um pecado, você está impenitente, né? Não arrependido, você está seguindo seu coração e por causa disso você não tem prazer na comunhão da igreja, na palavra. Aí você precisa ser confrontado disso para que você volte à sobriedade, né? Como Paulo fala a Timóteo, escape da armadilha do diabo. Então, precisa avaliar, tá bom? Avalie as promessas do Evangelho em primeiro lugar. Primeiro, pense se você confia no que o Evangelho diz. Se você confia na palavra, se você confia nas promessas do Evangelho. Se sim, amém. Né? Você é um bom começo. Reveja o dia que rendeu sua vida a Cristo e o que começou a gerar após aquele dia. Olhe lá para trás, né? Lembre da sua história, reveja aquele dia, lembre quais foram as evidências que foram surgindo. Né? E se você precisa voltar, né? Como o Apocalipse nos lembra, lembre-se de onde, pois, caiu e pratique as primeiras obras. Volte lá atrás. E após esse longo período de quarentena, você sente saudade da vida da igreja? De servir nos ministérios, de estar na comunhão? Você tem saudade disso? Né? De servir a igreja local, né? De estar lá ajudando, né? De fazendo qualquer coisa, servindo seus irmãos? Você sente saudade de estar na comunhão? Nós falamos um pouco mais sobre isso agora no finalzinho. Isso é uma evidência, você precisa considerar isso também. E por último, avalie sua vida. Né? Aqui Paulo está falando para a gente perceber, aqui em 2 Coríntios 13, 5, se realmente estamos na fé, se realmente estamos em Cristo. Eu vou até ler aqui para a gente já finaliza aqui com esse... Segundo Coríntios 13, 5 diz assim: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo já está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. Então, avalie se você realmente está na fé, conforme 2 Coríntios 13, 5. Perceba, prove-se a si mesmo, né? Perceba se Cristo está em você ou não, se você foi aprovado ou reprovado. O que é essa aprovação ou reprovação? É a nossa fé, a nossa confiança em Cristo. E se você está, se apegue à justiça. Se você tem dúvida, né? Se apegue à justiça de Cristo. Lembre-se do que Cristo fez. Nós já falamos em várias outras aulas. Vá para a cruz, corra para a cruz. Fala: Senhor, eu estou desesperado. Eu preciso do teu perdão. Eu preciso da tua graça. Eu preciso da tua salvação. Eu preciso da tua paz. Sou pecador. Ela, a cruz, a obra de Cristo, a salvação em Cristo é a nossa única esperança. A única esperança para pecadores como nós, certo? Então essas três evidências, essas três ideias nos trazem uma certeza, né? Uma certeza de se estamos em Cristo ou não, tá certo?
Deixa eu parar essa apresentação aqui. Ok, deixa eu parar a aula aqui então. A gente vai finalizando então a nossa aula. Eu vou finalizar aqui a minha gravação e a gente vai terminar aqui juntos no finalzinho, tá bom?